Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui em mais um Palavra Vida e hoje nós vamos abordar um tema que é muito pertinente, né? Por conta de tudo que nós vivemos nesse período de pandemia, pós-pandemia, né? Muitas perdas, muitas incertezas. Por isso, muitas pessoas tomadas pela angústia. Esse é o nosso tema, angústia. Vamos falar sobre isso. Vou te dar a definição daquilo que nós sentimos, mas muitas vezes não sabemos descrever e nem sabemos do que se trata. É só um nó no peito, sabe? Um desconforto com respeito à vida. E aí, nesse vídeo, nós vamos perceber também como tratarmos essa questão à luz da Palavra de Deus. Como vai, povo 100%? 100% aos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, mais um Palavra Vida, e nós vamos abordar a temática angústia. Como lidarmos com essa questão e nos percebermos, então, tratados com respeito a ela. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra lá no Evangelho segundo o relato de Marcos, no capítulo 1, nós leremos do verso 40 ao verso 42. Diz assim a palavra do Senhor: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Quando nós observamos esse relato, nós percebemos que esse homem era um homem tomado por uma enfermidade que definiu a sua condição diante da sociedade, diante da vida. Aquele que era diagnosticado com essa enfermidade, ele estava fadado, né, à solidão. Imediatamente, ele deveria se apresentar, quando se manifestavam os primeiros sintomas, ele devia se apresentar ao sacerdote. O sacerdote, então, ele fazia um exame e, verificando, né, aqueles primeiros sintomas, ele, então, era colocado em quarentena, o enfermo. Depois desse período, ele novamente se apresentava diante das autoridades e aí era observado. Se os primeiros sintomas eles regredissem, ele estava liberado, mas se ele se mantivesse, aí ele era declarado leproso. Já não podia mais voltar para casa. Se ele era casado, então nunca mais pôde se encontrar com a sua esposa. Se ele tinha filhos, nunca mais recebeu o abraço, o carinho, o afeto, o acolhimento dos mesmos, desterrado da sua própria vida, longe do seu lar, longe, distante dos seus amigos. Aquilo que era o cotidiano, aquilo que era a vida comum, foi arrancado desse homem. Esse homem agora estava apenas esperando o momento da sua partida. A única escapatória para essa situação era a morte. O túmulo como o ponto final. Não é? Isso tudo certamente tornava aquele quadro um quadro trágico, terrível. Certamente que, além da doença que consumia a pele, tendões, que deformava, também ele era assolado na alma por esse mal terrível, a angústia. Definição de angústia, né? Angústia é estreiteza, redução de espaço ou de tempo, carência, falta, inquietude, sofrimento, tormento. Certamente esse homem experimentava na alma tudo isso. Mas aí, o relato
que nós acabamos de ler mostra que esse homem, ele foi ao encontro de Jesus Cristo. Estava vedado a ele essa possibilidade. Ele não poderia conviver com as pessoas saudáveis. Ele não poderia ir a um encontro de alguém que fosse são, perfeito, com risco de ser executado sumariamente, apedrejado. Se ele estivesse no caminho e se aproximassem pessoas, ele deveria então se pronunciar em alta voz, dizendo: vai aí um imundo, para que as pessoas pudessem se desviar do seu caminho. Agora, ele vai ao encontro de Jesus Cristo. E o que acontece? Bom, se fosse qualquer um outro, teria logo reclamado da situação, logo teria se afastado daquele homem, logo teria denunciado a sua presença. Mas diz o texto que não. O que aconteceu aqui foi muito diferente. O que aconteceu aqui? Aquele execrado pela sociedade por conta da sua enfermidade, diz o texto que ele foi recebido. Diz o texto que aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Quer dizer, ele se aproximou, ele não poderia, se aproximou. Sabe, a ansiedade faz isso com a gente também. Ela nos mantém longe das pessoas. Essa sensação de que não somos adequados, essa sensação de que não pertencemos, muitas vezes nos leva para longe, nos afasta. Mas diz o texto que ele superou tudo isso e foi ao encontro de Cristo. E o que aconteceu? Ele foi recebido. Há tantas pessoas que precisam experimentar disso, do acolhimento de Deus em Cristo Jesus, que independente da situação do homem, que independente de como ele se encontre, mesmo que envolvido em pecado, mesmo que esteja passando por momentos difíceis, mesmo que ele se sinta imundo, será recebido, acolhido, tratado, será abençoado. Por isso que aconteceu, quando nos aproximamos de Cristo, nós não somos rejeitados, nós somos acolhidos, nós somos tratados, nós somos considerados, porque Jesus é aquele que olha para nós e vê além da lepra que consome o corpo, além do pecado que suja a alma, porque Ele nos olha e nos vê com graça e misericórdia. E aí a gente experimenta, não é, aquilo que está descrito na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 14, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Agora veja o convite no verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não se deixe vencer pela angústia, não, por essa sensação de que você é um ser aquém daquilo que você de fato nasceu para ser. Aproxime-se desse trono, aproxime-se de Cristo, porque Ele oferece socorro em ocasião oportuna, na ocasião que a gente mais precisa, que nós mais necessitamos. Em segundo lugar, perceba-se tocado. Verso 41. Jesus, profundamente
compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Veja, o toque de Jesus, o toque que Jesus oferece, trata a alma. Porque para curar o corpo, bastava uma ordem. Ele tinha feito isso com o cego, caminho de Jericó. À distância, ele disse: vê, e aquele que era cego passou a enxergar. O servo do centurião foi curado à distância. Agora esse homem, para se perceber curado na alma, precisava ser tocado. Há quanto tempo ele não recebia o toque de alguém? O calor da mão humana que toca, que afaga. O medo todo agora desapareceu, porque aquele que toca, esse vence o medo. O que vence o medo? O amor. Porque o amor lança fora todo o medo. O medo da condenação, do juízo, de não ser recebido, de não ser atendido, de não ser acolhido. Diante do Cristo, nós nos percebemos então amados. Não é simplesmente curar, é amar. A cura como fruto do amor. O amor é que gera a cura, a mudança, a transformação. Aquele que é tomado por ansiedade, aquele que se sente fora de casa, fora do lugar, agora se sente acolhido, agora se sente em casa, se sente num território chamado comunhão, comunhão com Deus. Já não está mais separado, já não está mais longe. Na realidade, quando nós pensamos acerca da nossa condição por conta do nosso pecado, nós nos percebemos então fora do lugar. O lugar é diante de Deus, mas o pecado fez separação entre a minha vida e Deus. O pecado fez separação entre a tua vida e Deus, mas em Cristo Jesus nós fomos convidados para perto, para junto de novo, para diante do trono, como nós acabamos de ler lá em Hebreus, no capítulo 4, para diante do trono. Em terceiro lugar, nós precisamos experimentar a cura. E diz o texto, Jesus disse: quero, fica limpo. Ou seja, isso é vontade de Deus, isso é querer de Deus. Ele pede, ele roga por misericórdia, por acolhimento, por tratamento. Mas a cura é querer de Deus, é fazer de Deus, é operar de Deus, é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. É o amor de Deus pela minha vida e pela tua. Aí o tratamento definitivo, a cura para a alma. Diz o texto que ele queria ser purificado no corpo. Mas Jesus Cristo é aquele que trata o corpo, mas principalmente Jesus Cristo é aquele que trata o homem por inteiro, porque ele trata a alma. É ele que cura. Nós que estávamos separados, fomos acolhidos, fomos recebidos. Nós que estávamos perdidos, fomos achados. Nós que estávamos mortos, revivemos. Tudo por ação dele. Então esse monstro de pelagem amarela, eu chamo de um monstro terrível, a angústia, ela só pode ser tratada aos pés de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele nos recebe. A despeito da nossa condição, da podridão da nossa pele, da decomposição moral da nossa vida, porque ele nos toca. Ele é o único que pode nos oferecer cura e cura definitiva. Que Deus abençoe a tua vida. Que você se sinta acolhido e recebido por Deus em Cristo Jesus. Que você se perceba tocado em todas as suas necessidades.
que você experimente o tratamento que cura e salva, que só Jesus Cristo pode ministrar na tua vida. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra, alguém que necessita dessa palavra, que você possa estar encaminhando esse vídeo. Sabe, esse material é como se fosse aquele folheto antigo de papel que nós entregávamos para as pessoas, para evangelizarmos. Agora o material é esse. Faça uso desse material. Mande para um amigo, mande para um parente, mande para uma pessoa que esteja tomado por esse terror, pela angústia, por esse, como eu disse, como eu defini, esse monstro de pelagem amarela, terrível, que provoca terror, pavor. E quantos necessitam? Por isso, vamos multiplicar. Por isso nós estamos aqui com esse objetivo de ajudar, de tratar, de abençoar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos levar esse trabalho adiante. Vamos alcançar pessoas. Vamos deixar de reclamar que a internet é lugar de coisas ruins. Não, a internet também é lugar de se pregar a palavra de Deus, de se anunciar o Evangelho da salvação. Por isso se inscreva no nosso canal, não só no nosso, mas no canal daqueles que pregam o Evangelho genuíno. Nós temos tantos, Reverendo Hernando Dias Lopes, Reverendo Nicodemos, há tantos aí pregando o Evangelho genuíno. Vamos nos inscrever, vamos nos alimentar de coisa boa e vamos entregar para as pessoas esse Evangelho que acolhe, esse Evangelho que toca, esse Evangelho que cura, que salva, que muda a sorte. Que Deus nos abençoe, que Deus continue cuidando da tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga.